aquele, você vai ficar sem o dinheiro que você deu para o bandido e vai ficar devendo ainda para a operadora de telefone. Então, isso preocupa bastante a gente. Esse é o phishing normal, tá? Que a gente conhece por phishing. Mas tem 2 outros tipos de phishing que são bastante preocupantes também. Então, spear phishing, spear é arpão, né? Arpão em inglês é pescar com arpão. Então, a ideia é a mesma, é pescar, mas é mais direcionado, né? O que acontece? O bandido conhece a gente, vai lá numa rede social, vai no site da empresa, no LinkedIn, e faz um ataque direcionado para isso. Esse ataque é direcionado à pessoa ou a uma empresa. Então, por exemplo, alguém quer fazer um golpe ou fazer alguma coisa na empresa, ele sabe que aquela empresa é uma empresa metalúrgica, por exemplo, que compra ferro, que compra hastes, ele vai fazer e-mails, por exemplo, de boletos falsos, como se a empresa tivesse que pagar o ferro que comprou, a haste que comprou, algum material assim, que é justamente para enganar, porque numa empresa, se chegar um boleto, por exemplo, de operadora de telefonia, isso vai para o financeiro, a pessoa lá do financeiro vai olhar e falar, nossa, mas não é nossa conta, vai ignorar. Agora, se chega lá de um material, uma matéria-prima que a empresa usa, isso pode influenciar essa pessoa a não prestar atenção e acaba pagando, tá? Por exemplo, os estudantes, né? Em especial, há um ataque de estudante, de phishing, que é de SPARE, específico para isso, que o pessoal manda para os colégios para instalar um ransomware, que daí criptografa toda a rede da escola e a escola tem que acabar pagando o resgate lá, se não for um colégio bem estruturado, com backup e tudo mais. Isso na empresa, então, nem se fala. Mas na empresa o pessoal quer mais que pague, né? Que pague alguma coisa falsa, quer evitar ser descoberto. Na escola, ele quer causar o caos, né? Porque causa uma comoção, todos os alunos sem aula, sem material, sem poder usar computador, a escola acaba pagando. Então, é um phishing que é estudado. Então, às vezes, você recebe um phishing e fala, nossa, né? Isso parece ser tão direcionado para mim, é porque é um spear phishing, o cybercriminoso lá estudou bastante a empresa para chegar nesse ponto. E o whaling, whale em inglês é baleia, né? Seria baleando, é a mesma coisa do phishing, mas é aquele meio que a pessoa se passa por algum superior da empresa. Então, por exemplo, alguém manda uma mensagem, um e-mail para o Lucas, dizendo assim, ó, Lucas, aqui é o Fernando, eu preciso que você pague aquela conta, essa conta aqui, da empresa para mim. Eu estou fora hoje, não consigo fazer isso, autoriza esse pagamento, essa compra aqui para mim. E o Lucas, achando que sou eu, porque veio do meu endereço de e-mail forjado, um e-mail forjado, ele fala, nossa, é o Fernando mesmo que está pedindo para mim fazer isso. Ele acaba fazendo a compra ou ele acaba pagando aquele boleto. Esse tipo de ataque é especialmente danoso e perigoso, porque as pessoas não percebem mesmo, mas se você não tiver no automático, você percebe. Às vezes as pessoas acham que é um pouco de arrogância, né? Que é um pouco você a pessoa mandar um e-mail e falar assim, ó, fulano mandou você fazer alguma coisa, então manda fulano falar comigo. Mas no fundo, é uma defesa, né? É uma coisa que a gente pode combinar. Para todos esses tipos de ataques, de phishing, a solução, há técnicas para a gente se defender. A maior de todas é não estar no automático, é prestar atenção, né? É você estar olhando o que está acontecendo, é você estar prestando atenção em quem está mandando, se aquilo realmente é real, se aquele boleto, por exemplo, é daquela pessoa mesmo que está mandando. Tá? Como se proteger disso? Além dessas coisas que eu acabei de falar, tem que ativar o MFA. Para quem não sabe, o MFA é um múltiplo fator de autenticação. A gente chama também, às vezes, de 2FA, é o duplo fator de autenticação. Não confiem só na senha de vocês. A gente coloca o nosso usuário, a senha para acessar o e-mail, recebe uma mensagem no celular, tem que colocar o código. Isso é o múltiplo fator de autenticação. Por quê? Se a sua senha vazar, for exposta, e que mesmo que o atacante tente acessar o seu e-mail para mandar um phishing
ou um e-mail forjado ou um e-mail para alguém, vai pedir o fator de autenticação, ele não tem, está no seu celular. Você vai ser avisado, você fala, nossa, alguém está tentando acessar, que não sou eu. Você vai lá e troca a sua senha. Isso é de extrema importância. Só também não pode cair no automático, você receber a notificação. Você está no ônibus, recebe uma notificação que alguém está tentando acessar o seu e-mail, e aí você vai lá e autoriza. Está tão acostumado a sempre autorizar, que acaba autorizando também uma coisa desse tipo. Precisa prestar bastante atenção. Evitem exposição de informações em redes sociais. Não exatamente que está viajando, está na praia, está curtindo, mas foto de crachá. Você tirar uma foto sua com um crachá da empresa e colocar numa rede social, você está dizendo que você trabalha naquela empresa. Você pode ser um vetor de phishing. Eu posso mandar e-mails para as pessoas dessa empresa usando o seu nome, que eu consigo ler ali no crachá, e aplicar golpe. Print de tela também. Mas print de tela nem é tão comum, né? A gente não tira um print de uma tela de um contrato, por exemplo, e coloca numa rede social, pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente tira uma foto da turma, né, do escritório, fala, pessoal, vamos tirar uma selfie aqui, eu quero colocar que eu trabalho com vocês, tenho bastante orgulho, gosto bastante de estar aqui, quero mostrar isso ao mundo. Tira uma foto, lá no fundo da foto tem uma tela, tem um dashboard, tem alguma coisa que fornece informações para atacantes e fica exposto na rede social. Isso é muito perigoso mesmo. Rascunhos, quadros de aviso, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, a Bluepex, né, segue os compliance assim super rígidos. Por exemplo, a gente é certificado ISO 27001 e existe um controle da ISO que diz telas e mesas limpas. Que é isso, não tem nada na tela, nada sobre a mesa que as pessoas possam usar de informação para fazer um ataque desse. A segunda coisa, não confie em um e-mail. Na verdade, é essa. Não é só se o e-mail for suspeito. Não confie em nenhum e-mail. Tá? Então, tenha certeza de que aquele e-mail é daquela pessoa. Crie algumas técnicas, crie algumas palavras, entenda as pessoas. Combine isso. Eu combino com o meu time que meus e-mails sempre terminam de um jeito, sempre começam de um jeito específico. Nada impede que um golpista pegue isso, entenda e comece a fazer igual. Mas se aparecer um negócio muito diferente, vocês já sabem, não é o Fernando que está escrevendo isso. Tá? E treine e conscientizem toda a equipe. Quem está aqui que é de empresa tem que fazer isso regularmente. Tem que fazer campanhas de segurança de e-mail. Em especial, essa campanha tem que chamar segurança em meios de comunicação. Telefone, e-mail, WhatsApp, Skype, Teams, qualquer coisa que vocês usam para se comunicar, vocês têm que fazer conscientização e mostrar para as pessoas que elas não fiquem no automático. Então, por exemplo, se você receber um boleto, você não tem certeza, não tem como detectar se aquele e-mail é válido ou não. Se eu for ficar ligando para todas as pessoas, conforme você me mandou um boleto mesmo, eu não trabalho, eu não pago os boletos, porque eu vou ter que ficar ligando para todo mundo. Mas na hora que você lê o código de barras, por exemplo, ou o QR Code para fazer o Pix, aparece o nome lá do favorecido. Leia esse nome, não segue do nada, sem fazer a checagem. Tem a tela lá de checagem para isso, isso é uma normativa do Banco Central. Leia, se não for a pessoa ou a empresa que você tem que pagar, você tem que cancelar e não seguir com o pagamento. E, claro, fazer teste de phishing. E a Bluepex pode até ajudar nisso. Tá? Nesse teste de phishing, só falar com o pessoal do nosso comercial aí do CS, até o pessoal de escola aí, ó. A gente pode fazer um teste de phishing, de repente, aí para onde vocês estão, para ver se o pessoal cai. Será que está todo mundo ligado nisso? Tem que fazer o teste, mostrar os resultados, conscientizar, refazer o teste para ver se o pessoal entendeu. E assim, e isso é uma constante, não é fazer uma vez só e achar que tá bom, tá? Eu tenho bastante cliente que liga para mim, liga para o suporte e fala assim, Fernando, poxa, eu tenho um monte de cliente meu que está dizendo que está recebendo boleto falso da minha empresa. Eu acho que eu fui invadido. Ou eu acho que eu estou com vírus no computador. As duas possibilidades são válidas. É possível que você tenha um vírus no computador. Mas se você tem um antivírus bom instalado, essa chance é muito pequena. E é possível que você tenha sido invadido também. Mas se você tem
um firewall bom na borda, aonde está o servidor de e-mail, também essa chance diminui. A infecção e essa invasão vem normalmente de senhas fracas, por exemplo. Tá? Vocês colocam lá a senha, a gente costuma brincar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dias eu brinquei com uma pessoa, ela falou, não, eu uso ao contrário, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É a mesma coisa, né? E aí saem essas informações assim. Então, por exemplo, eu sei que o Fernando trabalha na Bluepex, então eu vou tentar o e-mail fernando@bluepex. E aí eu vou pôr lá, Fernando de usuário, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de senha, e eu acesso. Ganhando esse acesso, agora a pessoa consegue, esse criminoso consegue fazer phishing a partir do e-mail do Fernando. Mas não é só isso. É muito fácil hoje você montar um servidor de e-mail e, a partir desse servidor, começar a disparar e-mails. Então, consigo fazer um servidor de e-mails, configurar ele para que ele mostre o endereço Bluepex, mesmo não tendo nada a ver com o Bluepex, e mandar e-mail para um monte de gente. E aí a Bluepex vai falar, poxa, mas acho que eu fui invadido. Não, é um hacker, é um cybercriminoso, que montou um servidor fora da empresa, qualquer lugar do mundo, e a partir de listas de e-mail que vazaram, por exemplo, ou coisas que eles conseguem nas redes sociais, ou chutando mesmo coisa aleatória, ele começa a disparar e-mail. Então, não quer dizer que você efetivamente foi invadido ou que você tem um antivírus no computador. Eu consigo, as pessoas conseguem forjar e-mails mesmo não estando com algum acesso à empresa. E isso é só prejuízo, né? Nós separamos aqui uma notícia, o investidor de criptomoedas perde 2,6 milhões de dólares em stablecoins com golpe de duplo phishing. Golpe duplo de phishing. Qual que é a ideia? Eles mandam e-mails solicitando pagamentos com a chave criptográfica da criptomoeda, muito parecida com a real. O começo e o final é igual, muda um ou outro caractere no meio. E eles ficam envenenando, ficam mandando isso para várias pessoas. Em algum momento, a pessoa copia aquela chave, cola e não presta atenção que está transferindo essa criptomoeda para outra conta que não é para onde deveria ser. E aí fica no prejuízo. E aí você fala, nossa, mas como é que pode, né? Como é que a pessoa não percebe? Não percebe mesmo, gente. De novo, nós estamos em 142 pessoas aqui. Se eu perguntar quem já clicou num link, num e-mail, todo mundo já clicou, sem querer. É muito difícil quem não tenha feito isso no automático. A gente, eu, o Lucas, o nosso time na Bluepex, a gente não clica, porque a gente é tão treinado, a gente é tão conscientizado, a gente tem muitos testes de phishing acontecendo o tempo todo, que a gente passa a desconfiar de tudo. E tem que ser assim mesmo, não pode bobear. Então, às vezes, o aluno recebe lá uma mensagem do professor, olha, a sua nota está com problema, clique aqui para entrar na plataforma da universidade para a gente ver e arrumar essa nota. Dentro da empresa. E aí acaba trazendo um ransomware, por exemplo, para a empresa, de uma coisa assim. E a ideia do pessoal falar, não, então tem que proibir o acesso escolar dentro da empresa. Não necessariamente. Você precisa conscientizar as pessoas para que tomem cuidado com esse tipo de ferramenta. O Joel fez agora aqui um comentário muito pertinente. Fala, se você estiver logado no Gmail, vá até o menu lateral, clique em mais, depois em todos os e-mails. Ah, desculpa, Joel, deve estar lá. Ele está falando do sorteio. É que eu bati o olho do Gmail, isso mesmo. Nesse mais que o Joel está falando aí, você consegue saber detalhes de quem te mandou isso e, de repente, você descobre que não é lá quem você está esperando que é. Olha, outra notícia aqui que foi separada, a API do DocSign explorada para golpe de fatura falsa, mesma coisa. Eles conseguem gerar a fatura do DocSign falsa e aí consegue descobrir as pessoas que usam esse serviço de assinatura de documentos virtuais e aí consegue roubar esse dinheiro, né? O que acontece? Você paga para o criminoso e ainda fica devendo lá para a DocSign. Esse é um e-mail da Bluepex, se vocês olharem aqui, é @Bluepex, foi recebido no dia 23, pagamento da sua conta, em que a pessoa fala o seguinte, que ela é um hacker,
que ela conseguiu acesso à conta de e-mail e que instalou um Trojan no sistema. E a pessoa aqui que recebeu WPEX deve fazer um pagamento para que isso não aconteça. Esse tipo de phishing é o que a gente chama de pega-trouxa, né? É muito comum a gente receber, olha, tem imagens da sua webcam, que você acessando sites pornográficos, e aí, se você não pagar alguma coisa lá em Bitcoin, eu vou expor isso para sua família. Na verdade, não tem nada, ele pega a trouxa. A pessoa que tem peso na consciência, né, que fica realmente nessas atividades, aí a vida é de cada um, não vejo, e tudo bem, né? Acaba pagando, né? A Natália falou que em todos os domínios da empresa que trabalha foi recebido esse e-mail. Jorge também, eu recebi algo bem parecido, isso é super comum. E é o que eu falei, às vezes as pessoas ligam para a gente, ligam para mim, diretamente, às vezes, ligam no suporte da Bluepex e falam, ai meu Deus, fui invadido, o cara está vendo a webcam do meu computador, e aí fala, nossa, mas no trabalho, né, você nesse tipo de coisa, tem certeza? Esquece, né? Esquece, porque é o que a gente chama de pega-trouxa. O Lucas ficou bastante curioso aí com isso, mas eu recebo isso, eu ia falar diariamente, mas não é, mas semanalmente eu recebo. O Vinícius falou, a vida de analista é receber esses e-mails do colega e perguntar se isso é verdade. É isso mesmo, exato, essa é a vida de um analista. Eu tive o Wendel aqui, ó. Já tive casos de pessoa ter conseguido fazer login no e-mail do colaborador, colocou um filtro em tudo que tinha o nome, boleto, fatura, etc., era encaminhado para e-mail fora do domínio. Senha fraca, Wendel. Senha fraca, com certeza. O Vitor, mais de 5 usuários de uma empresa de 1.000 colaboradores já me reportaram esse e-mail em um ano. É pouco, Vitor, de 5 de 1.000 em um ano. Olha, esse e-mail não está sendo tão visado, essa empresa, porque, assim, seria centenas. O Lucas aqui, já receberam aqui despreparado. Admito que achei engraçado. Às vezes mas precisa orientar, Lucas, sabe? A gente precisa prestar atenção. Vitor, ótimo que continuam sendo visados. Mas sempre chega a hora de todo mundo, a informação rola mesmo. E o pessoal pega mesmo. E o Homer fala aqui, ó, uma boa prática é usar tampa deslizante na webcam. Já poupa ele ter essa dor de consciência. Eu tenho aqui no meu computador, o Lucas tem, na Bluepex é obrigatório, temos em todos os computadores. Por quê? Porque tira essa dor de consciência mesmo. Às vezes o pessoal usa uma fita isolante, né, um adesivinho, cola assim em cima, o pessoal vai perguntar, mas é importante? Eu falo, é possível acessar a webcam do computador sem perceber? Também. É provável que esteja acontecendo? Não. É muito improvável que esteja acontecendo. Mas tira essa dor de consciência. O George falando que aqui chega do Reclame Aqui, né? Também é outro que chega bastante. Sim. O Vitor continua aqui. Isso quando o usuário não te chama dizendo que a webcam não está funcionando. Aí tu vai ver apenas abrir a tampinha. É isso aí. Natália, está dizendo aqui, ó, o pior é quando aconteceu por aqui. O David remetente pelo mesmo destino das pessoas. É esse caso que está na tela que vocês estão vendo. Eu ocultei ali, mas a pessoa que recebeu é a mesma que mandou. Esse já é o maior indício de que é um phishing. Tá? O Felipe dizendo, aqui na empresa sofremos muito com spam. Frequentemente aplicamos filtros de configuração de spam, mas o problema persiste. Ajuste fino, Felipe. Depois o Lucas vai mostrar. Tem a ferramenta da Bluepex, ajuste fino na ferramenta, e isso é resolvido. Inclusive, tem como desligar o LED, né? Que indica que a câmera está ligada. Tem também, Luiz Henrique. E o Leandro, aqui na empresa que trabalha, alguns clientes nossos receberam faturas falsas como se fosse da nossa empresa. Com algumas informações, nome, CPF, CNPJ, como os golpistas conseguem esses dados? Vazamento de dados, Leandro. E não precisa nem ser vazamento, tá? Então, por exemplo, vaza lá, quando a gente vê no jornal, né? Vazou não sei quantos dados do banco, vazou não sei quantos dados da empresa de telefonia. É daí que saem esses dados. Mas o CPF, o CNPJ, o nome é a coisa mais fácil de achar na internet. Isso é livre, não é uma informação sigilosa. Então, você consegue consultar o CNPJ de uma empresa muito fácil na internet, no Google, tá? E aí que eles fazem isso. Uma outra coisa que causa muito spam e que é mais assustador é você ter um servidor de e-mail com relay aberto.
que é esse relay aberto? Permite que você consiga mandar um e-mail de qualquer domínio que não seja daquele servidor. Então, por exemplo, o servidor da Bluepex tem relay fechado. Você só consegue mandar e-mails a partir dele se você for @Bluepex. Quando é o relay aberto, você consegue mandar @Bluepex e qualquer outro. E aí os spammers, né, o pessoal que faz phishing, descobre isso em alguns servidores e passa a usar ele para enviar essas mensagens. E isso também é explorado em website, tá, Leandro? E o Lucas falou lá que tem um conhecimento de OSINT, sabe que não é fácil, o quão fácil é obter esses dados, é isso mesmo. O Vitor, vejo que alguns e-mails vêm sem remetente, ou remetente invisível. Como descobrimos que é um remetente e como ele fica invisível? É só olhar o código-fonte do e-mail. Está lá, com certeza, quem é o remetente, o IP e tudo mais. Mas isso ele pode estar usando, por exemplo, que eu falei, um servidor de relay aberto. Aí você fala, nossa, é tal empresa que está fazendo o golpe. Não, ela está sendo tão vítima quanto você, porque ela está com um servidor mal configurado, por exemplo. E o website? O website a gente usa lá um CMS, né, que é um Content Management System, né, um sistema gerenciador de conteúdo, o WordPress, por exemplo, né, Joomla, tem vários aí, que você instala e coloca algumas bibliotecas e coloca alguns plugins que podem ser maliciosos ou desatualizados e podem ter alguma vulnerabilidade, que faz com que o criminoso consiga ter acesso a esse site e obter informações que eventualmente deveriam ser sigilosas, não só o CNPJ, só o CPF, por exemplo. Outra coisa que prejudica muito na segurança de site é senha fraca. Você tem a área de administração e você tem um admin lá, admin, sabe? Não muda senha, não faz senhas fortes. Você tem pessoas que te ajudam nessa administração e não fazem senhas fortes, por exemplo. E essa área de administração é exposta, sabe? Que a gente fala que é googável, né? Eu consigo escrever lá Bluepex, área de administração, e aparece o link da administração do site. Aí você não deve deixar. DNS também, o pessoal consegue forjar DNS e caminhar para um outro site, né, que não é o verdadeiro. Essa infecção para a mineração de bitcoins é a mesma coisa. Tenho lá, por exemplo, o WordPress, eu instalo um plugin, nesse plugin faz alguma coisa legal, que eu acho legal, mas traz junto um código malicioso que fica minerando Bitcoin. Depois você recebe a fatura do provedor dizendo, você consumiu tantos de dados, fala, nossa, meu Deus, né? Como é que eu consumi dados ou processamento desse tanto lá no data center? Está minerando Bitcoin. E o mais comum de todos é o SQL Injection. Se você não trata a segurança já na implementação de software da ferramenta, né, ou você não cobra isso de quem faz o site para vocês, um SQL Injection coloca tudo a perder. Aí sim, como o Leandro falou lá, como é que eles conseguem o meu CNPJ, meu CPF, às vezes data de nascimento e outras coisas? Eles invadem sites que contêm essas informações e roubam, né? Copiam elas, pegam um e-mail e tudo mais através desse SQL Injection. Se vocês não conhecem, procurem por CWE, Weakness Enumeration. Lá mostra as fraquezas, né, as vulnerabilidades mais comuns em segurança de software. Então, quem está desenvolvendo isso, o pessoal que está aí, que está estudando, né, que é desenvolvedor, tem que prestar bastante atenção nisso. E aí o Vitor fala, inspecionando na página, então, é isso mesmo, Vitor, lá do e-mail invisível. Objetivo, time em caso de criticidade, qual o tempo de ação da Bluepex com esse tema? Não entendi bem a pergunta, se você puder me ajudar. Eu estou entendendo assim, por exemplo, se a gente descobre alguma coisa, qual o tempo que a gente responde, por exemplo, a um tipo de ataque? É isso mesmo? Confirma para mim. Tá. Na verdade, a gente é fornecedor de software, né? A gente faz as ferramentas. A gente não faz o monitoramento. Por enquanto, ainda não. A gente não faz esse monitoramento. A gente entrega a ferramenta e a gente apoia na operação, na configuração e tudo mais. Mas sempre que a gente fica sabendo de alguma coisa mais crítica, a gente divulga isso também e apoia os nossos clientes quando está acontecendo, O Umer está dizendo aqui, outro e-mail que enviam um phishing autêntico é usar formulários de contato que enviam mensagens com e-mail real, estando que a gente fica atento mesmo se o e-mail seja de uma origem confiável. Vou contar para vocês um caso que eu vi numa faculdade, que eu fui até lá,
cliente Bluepax, e aí estavam acontecendo bastante ataque, e eles queriam uma ajuda para identificar, lógico, depois de muito pensar, o que aconteceu. Colocaram um QR Code no quadro de avisos, chamando para um formulário, para um trabalho de pesquisa. Olha, responde lá o meu TCC, né? As pessoas iam lá e preenchiam aquele formulário. E nesse formulário, a pessoa fazia algumas perguntas assim, perguntava CPF, perguntava e-mail, perguntava que banco que tem conta. E as pessoas, na boa vontade, preenchiam aquilo. Então, era tudo legítimo, tudo legítimo. Mas não era de nenhum aluno da faculdade. Ou até era, mas não tinha nenhum trabalho, não tinha nada disso. Então, as pessoas estavam fornecendo o acesso a esses dados ali de graça. Nesses casos, precisa prestar atenção, precisa ter certeza. Não pode fazer formulários assim que as pessoas param de responder. Eu mesmo não respondo. Quando eu vou vendo alguns formulários, onde faz umas perguntas assim, eu falo, esse tipo de informação eu não forneço. Ó, criminosos fazem site falso de banco para faturar 100 milhões, diz a Polícia Federal. Agentes cumprem 12 mandatos de prisão em 4 estados contra líderes da organização criminosa, ó, de 1º de abril desse ano. É lá da CNN. É isso. O que eles fazem? Eles copiam o site da empresa. Existem ferramentas prontas na internet, você consegue copiar na integralidade um site de uma empresa. E você coloca isso para rodar. E aí fala, meu Deus, como é que a pessoa não percebe? Às vezes é muito perfeito. Site eu mesmo já acessei site de banco falso para olhar e é muito igual. Só que o endereço lá em cima não era do banco, não estava lá bradesco.com.br, santander.com.br, estava um outro nome completamente maluco. O Santander foi o mais criativo, que estava mais perto, estava santandré.com.br. Dava até para enganar, mas as pessoas caem, recebem um phishing com alguma coisa do banco, clicam que já vai direto nesse site falso e rouba os dados mesmo, tá? Então, mas como manter tudo isso seguro, né? A ideia de manter tudo isso seguro é ter senhas fortes, os gerenciadores de conteúdo têm que estar sempre atualizados, fechem os servidores de e-mail, o Relay, faz integração com políticas de governança, isso é muito importante. E os 2 últimos e um adicional que eu vou colocar aí, façam treinamentos. Vocês de TI aí, façam treinamento com os funcionários. Faz cartaz para colocar nos quadros de aviso. Manda e-mail conscientizando. Tem a CIPAT, né? Depende do tamanho da empresa, tem CIPA, tem que fazer a CIPAT uma vez por ano. Pega um dia da CIPAT só para falar de segurança cibernética. Põe todo mundo lá no auditório, presencialmente ou virtualmente, e trata isso, conscientiza, testa. O conhecimento é a maior ferramenta de segurança depois da parte técnica. Quando tudo mais falhar na parte técnica, a conscientização é que vai salvar. A Renan está dizendo que depois vai disponibilizar o material de conscientização para vocês, tá? A gente ajuda nisso também, tá? O Renan já soltou aqui para vocês poderem fazer download. E o que eu quero incluir aí no final é tenham ferramentas eficientes e efetivas para esse tipo de coisa, tá? O Tiago fala, acha válido realizar teste periódico com usuários da empresa, enviando para eles e-mail contendo phishing criado por mim, até para conscientização, ou isso poderia de alguma forma ferir a lei? Não é isso mesmo, Tiago. Na Bluepax nós fazemos isso, tá? Inclusive a gente ajuda alguns clientes com isso também. Como é que funciona isso? Você faz o disparo de phishing para os funcionários, todos da empresa, e você contabiliza, ó, tantos clicaram, tantos abriram, tantos forneceram dados, e você mostra isso. Lógico que você não fala quem foi. Pessoal, mandei 1000 phishing, 100 pessoas clicaram, 50 pessoas forneceram dados e comprometeram. Olha, isso precisa tomar cuidado. Você conscientiza o pessoal, dá um tempo e faz de novo. E aí, nessa segunda rodada, você pega efetivamente quem clicou e efetivamente quem forneceu dados, chama. Fala, não conscientizei lá atrás, né? O que está acontecendo? Olha, vou te dar mais uma chance. Tem que ser assim.
Tem que ir conscientizando e treinando mesmo, né? E também premiar a boa atitude. Então, quando ninguém clica, né, a empresa inteira não clica, ganha um churrasco, ganha alguma coisa, porque daí ninguém clicou, porque daí todo mundo quer participar da festa e fica falando, Lucas, não clica lá, né? Nem vai, fica de olho aí, não vai cair em phishing para a gente ter o churrasco, sabe? Isso é importantíssimo. Então, não fere nenhuma lei, não, Thiago. O Vitor perguntando aqui: testamos aqui um e-mail de phishing disparados pela TI com um formulário pedindo e-mail, senha e CPF. De 1.000 colaboradores, 70 caíram e inseriram informações. Esse era um e-mail disparado pelo RH, pedindo para atualizar o cadastro do RH, mudando apenas uma letra no domínio. E caiu uma galera. É isso aí, Vitor, é isso que eu estava explicando agora ali para a pergunta do Thiago. Isso é comum e não fere nenhuma lei, não. Pode fazer, tá? E, como falei, ter as ferramentas adequadas para fazer isso, né? Então, tem que ter alguém, uma ferramenta que está monitorando o website, ver se o SL está ativo, tem que ter uma ferramenta de anti-spam para fazer essa filtragem de e-mail, mesmo que você tenha um anti-spam vaze, é comum, então por isso que precisa ter a conscientização. Mas se você conseguir segurar esse spam, esse phishing antes, já é uma grande coisa. E agora chegou a hora do Lucas, né, Lucas? Isso mesmo. Preparado Agora a aí? gente vai apresentar as práticas. Opa, vamos lá então, Isso. Então, galera. agora o Ver as Lucas, práticas, tá pessoal, eu bom? vou deixar vocês aqui com o Lucas. Eu continuo acompanhando, estou de olho aqui no chat. Lembrem que daqui a pouco o pessoal vai colocar umas enquetes lá em Pulso para vocês responderem. A gente fica curioso saber se vocês estão usando alguma ferramenta ou não, se vocês estão de olho nisso. Então, lembrem de responder a enquete também. Depois vai ter o sorteio, né? Depois que acabar essa apresentação, o Renan, o João lá do marketing vão realizar o sorteio para quem compartilhou o link e baixem esse material de conscientização que é bastante importante. No mais, você sendo cliente, você sabe que você tem todos os canais sempre abertos, a gente está sempre à disposição para atendê-lo. E você não é cliente também, entre em contato com a gente, tem um pessoal do comercial aí, do CS, que pode ajudá-los a chegar numa proteção eficiente para e-mail, para website. Vai lá, Lucas, agora é hora do show. Fechou, Brian. Obrigado, viu, Fernando, pela explicação. Galera, vamos ver a prática. Tá todo mundo me escutando bem? Peço desculpas pela minha câmera tá cortando um pouquinho, tá com um pequeno delay. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Belezinha, galera. Então, primeiro eu vou apresentar, a gente está aqui na suíte. É muito importante, primeiro, a gente está no território da sua empresa, né? E vamos lá. Eu vou apresentar primeiro o website. A gente vem aqui em saúde do websites. Esse saúde do websites é um produto nosso que a gente faz o monitoramento do seu site da sua empresa. Entendeu? Então, você tem que adquirir esse produto. Como estou no território teste, eu vou pegar esse site que a gente tem nosso teste para fazer o monitoramento. Beleza? Então, primeiro eu venho aqui na configurações. Aqui você vai adicionar um. Como a gente já está adicionado, ele está aqui bonitinho, ó. lupex.com.br/blog do TI. Beleza. No território, empresa demonstração S.A, né? Ele está ativo, porque essa licença já está ativa, é o nosso contrato. A gente vai em detalhes para ver o monitoramento dele. Aqui a gente vai ver que ele está com a saúde do website perfeito, está sendo monitorado. Então aqui a gente está vendo a disponibilidade dele, está online, a gente dá para ver, tudo certo. Está sendo monitorado do dia 27 de ontem até o dia 28, então ele faz esse monitoramento todo dia. Então se eu for amanhã, ele vai ser monitorado do dia 28 ao 29, então ele faz essa atualização. Também tem a disponibilidade de linha do tempo, também, que dá a gente ver diariamente. A gente tem os alertas também encontrados no website, como spam e artefatos maliciosos. Ele também faz o escaneamento do site, do domínio, do IP, do hosting dele e da data. Entendeu? Então ele faz esse escaneamento diário. Essa é uma das práticas também. Ele vai mostrar a lista restritiva, que é uma lista de domínios que é barrado de ser enviado em seu domínio, né? Eu já vou mostrar isso para vocês também.
Aqui ele não detectou nenhum, tá bem tranquilo. Igual o Fernando tinha falado, né? No SSL, faz esse monitoramento também do certificado de segurança. Nesse caso, sua conexão é segura, então tá tudo certo com esse domínio. E informação do website. Servidor DNS, registro do domínio, a data de expiração, bem tranquilo. Aí tem os apontamentos do DNS que ele passa também. Belezinha? Deixa eu só ver o chat aqui. Belezinha. Fechou. Qualquer coisa, gente, vocês podem perguntar. Não tem problema. Vamos voltar aqui no nosso território. Agora, a gente vai adicionar o seu domínio, o domínio da sua empresa. Entendeu? Vamos em gerenciamento, domínios, configurações. Esse é o primeiro passo. A gente vai ver uma listagem de domínios. Como eu disse para vocês, eu estou em um território teste, então tem vários domínios que já foram testados, né? Nesse caso, eu venho aqui em cadastrar domínio. Como eu já estou no meu território, seleciono a minha empresa e coloco o domínio. Nesse caso, eu vou colocar cliente.com. Só para a gente fazer o teste. Esse é o nome do meu domínio, cliente.com. Eu habilito o meu e-mail server, habilito o anti-spam. O e-mail monitor, por padrão, ele já é habilitado. Entendeu? Eu dou um salvar. Só esperar um pouquinho. Tá demorando um pouquinho só, galera. Isso, ele assim, o nosso produto, Marcos, ele é todo em Cloud Suite. A gente sempre tem essa Cloud Suite, né? Ele é apresentado, ele é separado, né, na Cloud Suite. Tipo, a Cloud Suite tem a parte dos nossos e-mails, a parte do spam, entre outros. Galera, apareceu um errinho aqui, peço desculpas, viu? Isso mesmo, Sara. Para ativar, você tem que ter o seu produto e você vai ativar ele no monitor de websites. Mas é uma licença, como eu te falei. Entendeu? Então, você tem que ter adquirido essa licença com a gente. Só um minutinho, galera. Peço desculpas, viu? Aconteceu um erro interno aqui. Enquanto o Lucas vai tentando arrumar ali, desculpa, pessoal, às vezes acontece, a gente está usando um servidor separado aí, o Lucas já tinha testado isso preparado, mas calma que ele já se arruma ali. Vamos responder lá, Marcos, é tudo em cloud, tá? Não é on-premises, não, é tudo em cloud. A gente tem a Cloud Suite, né, a Groupex Cloud Suite, que a gente consegue ter acesso em qualquer lugar, qualquer momento. Lucas, só para de compartilhar sua tela, por favor. Não prejudiquem a transmissão do vídeo. Isso, cara. Aí, quando você consertar, volta, tá? Daí a Sara falou, eu perdi. Para ativar, clica no website, lá no monitor de websites. Isso mesmo. Espera aí que o Lucas já volta, ele já vai mostrar isso direitinho. Wilmer, se for, por exemplo, um site em WordPress, alguma verificação específica, sistema detecta vulnerável, faz só checagem SSL por enquanto. Calma. Para fazer a checagem, né, no WordPress, por exemplo, de plugin vulnerável, algo do tipo, a gente recomenda que use o CWE ou o próprio site do WordPress para dar uma olhada nisso, tá? Às vezes acontece, quando a gente faz ao vivo, né, corre esse risco, mas calma aí que a hora que o Lucas voltar ali, a gente segue.
Como é que tá aí? Galerinha, Consegue voltei ver aqui, ó. certo agora, Lucas? Vou Conseguiu apresentar. conectar? Ô, Consegui sim. Meloto. Peço desculpas, viu? Então vamos Aqui a lá. gente... Mostra para eles como é que faz aí e vamos em frente. Continua Fechou, por aqui, galerinha. tá, gente? Vamos lá. A gente cadastrou nosso domínio do cliente, belezinha? A gente já está na mesma aba, gerenciamento de domínios, e ele apareceu aqui. Beleza. Nas configurações dele aqui, ó, a gente pode cadastrar as contas, entendeu? A gente tem essas configurações, vem cadastrar contas, bem tranquilo. Aqui a gente tem duas opções. Ou a gente pode importar as contas, né, via browser. Então a gente seleciona aqui e pode colocar um arquivo, entendeu? Pode colocar um arquivo em CSV, aí fica mais fácil também para você importar as suas contas. Ou você pode cadastrar manual, entendeu? Tem uma opção que cadastrar contas de e-mail. Vamos cadastrar uma para teste? Então, eu vou colocar nome teste.teste. Aqui, ó, a gente não precisa colocar o teste.teste arroba o domínio. Entendeu? Então, a gente só coloca o teste.teste. Tranquilo. Ele já vai fazer um complemento disso. A senha, como o Fernando disse, é muito importante ter uma senha muito forte, para não ter esse vazamento, para não ter o perigo de ser uma senha fraca, né? Então, eu vou colocar esse exemplo que está aqui. Ó. A gente tem um exemplo, né? 1, 2, 3, mudar, que já é por padrão, eu vou colocar ele só para... Nossa, Wendel, eu acho que é isso mesmo. Tira o estagiário de perto aí, pelo amor de Deus. E o pior é que eu caí também, eu caí agora, acabei de voltar. O Thiago, a nossa ferramenta de criação de contas de e-mail, coloque um botão de sugestão senha forte. Boa ideia, boa ideia. Já faz uma criação ali da senha forte. Joelson, é isso mesmo. E agora, em abrir o chamado, pior que é do meu time, o pessoal do suporte, o pessoal do chamado é meu time. Aí, Lu, o que aconteceu, cara? Tropeçou no fio aí? Não, peço desculpas. Estamos tendo um problema técnico novamente. O pior é que eu também demorei para conseguir vir aqui salvar, porque eu também tinha caído, sei lá. O Francisco lá, essa senha de e-mail que pede na hora do cadastro, seria referente ao quê? Seria para a visualização desse e-mail dentro do sistema? O que é, Lucas? É assim, quando você vai cadastrar uma conta, é igual você vai, tipo assim, eu sou o gerente de TI, eu preciso cadastrar uma conta de e-mail para um funcionário meu. Essa vai ser a senha dele, entendeu? Então, é uma senha pessoal desse usuário. Entendido? Legal, vamos lá então. Belezinha. Criamos aqui o nosso e-mail, só para um teste. Beleza. O segundo passo é a gente configurar o e-mail monitor. Então, a gente vem em gerenciamento, domínios, e-mail monitor. A gente vai selecionar o nosso domínio, como eu disse, que é um território de teste, né? Tem vários domínios já cadastrados. Aqui, achei o nosso, cliente.com. A gente vai editar ele, porque agora a gente vai colocar as configurações. Lembrando que essas configurações, tipo a porta SMTP, o POP e MAP, é do seu servidor mesmo do e-mail. Essas configurações. Beleza? A porta
A porta padrão do SMTP é a porta 5587 ou a 995. A porta do POP, por padrão, é a 110 e do MEP 143. Mas isso, lembrando, é só o seu servidor de e-mail que vai te falar para fazer essa configuração. Aqui a gente vai configurar o host, né? cmtp.udomínio.com.br. É igual que está aqui, um padrão. O POP é pop.udomínio.com.br, padrãozinho. IMAP também não é diferente. imap.bluepex.seudomínio.com.br. Aqui a gente tem um tipo de autenticação do servidor. Se ele quer ser autenticado pelo e-mail completo, usuário, @domínio, ou só usuário do e-mail, somente o usuário do e-mail. Não precisa colocar o domínio. Entendeu? Tem essas duas configurações. Nessa aba aqui a gente tem configuração de teste. A gente pode colocar aqui o e-mail do usuário, .domínio, para fazer o teste. O e-mail, igual a gente tinha cadastrado. Mas como eu disse, como é um domínio criado, eu não consigo fazer esse teste, né, para ser enviado. Entendeu? Aqui a gente tem as configurações de monitoramento, o tempo de verificação que ele vai fazer essa verificação, esse monitoramento, né? Entre 60, que é o por padrão. Então, ele vai verificando a cada 60 segundos. É o nosso padrão de verificação, mas você pode alterar. Tranquilo, sem problemas. Vamos voltar aqui. E-mail monitor. Agora eu vou mostrar como fica o status dessa configuração. Mesmo esquema, gerenciamento, domínios, e-mail monitor. Agora a gente vai ver em detalhes. Aqui, ó, você pode ver que a saúde do meu e-mail está baixa. É por causa que ele está sem configuração. Ele está sem configuração do SMTP, do POP e do IMAP. Como eu disse, né? É um domínio inventado, mas se for o seu domínio tiver com todas as portas configurado, tudo belezinha, ele vai fazer esse monitoramento perfeito. Tem como forçar essa verificação também, que ele vai fazer em tempo real. E aqui a gente serve também para fazer esse monitoramento da saúde também, né, do domínio. Agora o terceiro passo. A gente vai configurar o server dele. A gente vai em gerenciamento, domínios, e-mail server. Ó, aqui no e-mail server a gente vai achar o nosso domínio. Também, como a gente adicionou, vamos na aba 2 aqui, e vamos achar ele aqui. Ó. Como ele já está habilitado, a gente não vai precisar habilitar aqui. Então, ele já está habilitado porque a gente configurou ele agora. Entendeu? Aqui nas configurações da cota, lembra quando eu tinha conversado com vocês sobre adicionar a cota do e-mail que a gente criou? Isso ele vai encaixar aqui. Como é por licenças do seu contrato, tipo assim, aquele e-mail ele vai utilizar 2 GB. Aquele e-mail vai utilizar 10 GB, 25 GB e 50 GB de espaço. O espaço ele tem. Quando eu selecionei 2 GB, ele já entrou aqui. Ele já entrou aqui na contas de 2 GB. Entendeu? Ele já entra automático. Entendeu? Aí se eu tiver uma conta de um e-mail 10 GB, ele vai entrar aqui. Se eu tiver uma de 25, ele vai entrar aqui também. Uma de 50 aqui, uma de 100 GB aqui. Tudo vai depender também do seu contrato. Sim? Vamos voltar aqui em gerenciamento, domínios, e-mail server. Mesma coisa, de vez de ser configurações da cota, vamos em configurações do e-mail server. Aqui a gente vai ver as contas. A gente vai ver o tanto de espaço utilizado nas contas, né? Igual eu te falei, de 2 GB a gente pode ver o espaço que está sendo utilizado. Como aqui como é um e-mail que eu acabei de criar, ele não está sendo nenhum utilizado. O status está habilitado, como a gente viu, está habilitado, né? Não está sendo utilizado nada de espaço. Vamos supor, eu tenho vários e-mails cadastrados. Eles estiverem usando pouco espaço. Ele vai ser um espaço utilizado, ok. Porém, se eles estiverem usando mais espaço, ele já dá um índice de atenção. Ele vai alertar cada e-mail que tiver com esse índice quase limitado no espaço.
E se tiver quase acabando o espaço utilizado, aí ele vai alertar com vermelho. Nível crítico. Tranquilo? As configurações de A, gerais, né? Aqui a gente pode fazer uma cópia de dupla, de cópia oculta. A gente pode fazer um e-mail de cópia oculta, né? Ele serve gravar ou monitorar e-mails automaticamente por meio de envios de outras cópias ocultas. Aqui tem a configuração de restrição relay. A gente configura também para saída de e-mails. A gente coloca um e-mail para fazer uma saída. E aqui a gente tem como adicionar um alias. O alias é um endereço alternativo que redireciona as mensagens para a sua caixa de entrada principal. Ele é tipo um segundo e-mail, você pode colocar também como nome, né? Ele faz essa proteção de spams, caso você não queira que seja redirecionado para o seu e-mail principal, você pode usar um alias. Aí nele você pode ser enviado, ele vai reconhecer normalmente também. Beleza. Ó, agora que a gente já configurou o nosso domínio, nosso e-mail monitor e o server, agora a gente vai chegar na parte do anti-spam. A parte do anti-spam, a gente vai habilitar o nosso domínio. Como disse, tem vários domínios também de teste. Eu seleciono o meu que eu criei agora, cliente.com, e informo o servidor de entrega. Meu servidor vai ser por padrão esse, meio.bluepex.com.br, que é o nosso servidor de anti-spam. Então, esse daqui vai ser nosso anti-spam, onde ele tem que ser barrado, entendeu? Onde ele vai analisar se o e-mail pode entrar ou não. Eu habilito ele. Beleza. Após habilitado, a gente vai fazer um filtro de proteção. Aqui já tem vários filtros criados, né? Eu vou criar um do zero. O nome. Eu vou colocar também o nome do nosso domínio. Cliente. Aqui uma descrição, você pode colocar a descrição que quiser. O território. Sempre marca o território da sua empresa. Ele vai estar aqui sua empresa para você marcar, para você selecionar que ele vai ser atribuído no seu território geral. Vou selecionar o meu geral. Aqui a gente tem os filtros de spam. A gente sempre deixa habilitado, que ele vai analisar se o e-mail vai ser um spam ou não. Se o e-mail tiver uma pontuação maior de 5, ele vai ser levado para a quarentena. Vai ser movido para a quarentena. Aqui você pode monitorar, se você quiser deixar uma pontuação menor, tipo 3, 4, ele vai reconhecer também, né, que esse e-mail ele tem uma pontuação e vai levar ele para a quarentena. Ele vai conhecer que esse e-mail é um spam, né, assim. Mas por padrão a gente deixa o 5. A opção spam deve ser movido para a quarentena. A gente tem uma opção entregue, rejeitado. Por padrão é essa. A gente tem o score do spam, que ele descarta esse anti-spam com uma pontuação também de 99. Então ele nem manda para a quarentena, ele só descarta. Entendeu? Se a gente quiser diminuir ou deixar também, aí fica o seu critério. A opção de filtro de vírus, a gente deixa habilitado ou desabilitado. Fica o seu critério. Aqui tem a opção, o vírus deve ser movido para a quarentena, entregue ou rejeitado também. Eu gosto de deixar por padrão movido para a quarentena. E o filtro de anexo. A gente deixa, aí tem a opção do anexo, né, no e-mail. Você deixa habilitado ou desabilitado. Mesmo esqueminha. Movido, entregue e rejeitado. Nessa parte, a gente tem um relatório de quarentena. O relatório de quarentena eu vou mostrar na dashboard na parte do final, quando a gente terminar de configurar todo o nosso e-mail. Então, eu vou deixar ele habilitado. Aqui, ó, quando você habilita ele tem um alerta de recebimento de spam. Aqui você pode alterar entre diário, dia da semana e mensal. Como, no caso, bastante cliente quer deixar por monitoramento diário, então eu opto por deixar o diário. Aí todo dia na sua dashboard ele vai ter um número lá se receber um spam.
conteúdo do relatório. Aí temos umas opções: todos os itens da quarentena, novos itens desde os últimos relatórios, todos os itens da quarentena, exceto o vírus, novos itens desde os últimos relatórios, exceto o vírus. Eu gosto de deixar todos os itens da quarentena também, porque ele vai mostrar tudo que chegou na quarentena. E, última opção, mesma pontuação do score. Se ele vai excluir mensagens spam com pontuação acima, aí você pode configurar a sua pontuação. Entendeu? Eu vou deixar habilitado também, que eu vou mostrar para vocês. Beleza, a gente criou o nosso filtro. Ele está aqui, cliente, a minha empresa, tudo certinho. Agora a gente vai criar nossas listas permissivas e restritivas. A gente vem em domínios, e-mail, anti-spam. Igual a gente estava mesmo. Belezinha. Ó, tá vendo? Agora a gente vai aqui, ó, listas restritiva / permissiva. Aqui já tem umas listas criadas também, né? Vou cadastrar uma do zero. Então a gente vem em cadastrar lista. Aqui a gente escolhe o tipo de lista, se ela é restritiva ou permissiva. Eu vou criar uma restritiva para a gente teste. Nome. A gente vai colocar o nome da lista. Cliente / bloqueio. Território. A gente seleciona todos os territórios, seu território que você quer que seja aplicada essa lista, e marca como uso obrigatório. A gente dá um salvar. E ela já veio aqui, ó. Restritiva, cliente bloqueio. Beleza, ela está criada. Agora a gente vai adicionar os nossos domínios que não podem chegar em nosso domínio. Que não vão passar, que vão ser chegados no nosso anti-spam, mas vão ser barrados por lá. A gente vem aqui, nessa opção de editar. Aqui tem o mesmo esquema de cadastrar as contas. Ou via browser, a gente pode selecionar um relatório CSV, ou cadastrar também manualmente. Deixa eu cadastrar um, só para a gente fazer um teste. teste@lima.com.br. Esse teste aqui ele não vai ser chegado em meu domínio. Ele vai ser barrado no anti-spam. Então seleciono ele, ele já está aqui e não precisa salvar. Belezinha? Agora a gente vai criar uma permissiva. Mesmo esqueminha. Cadastrar lista. Tipo de lista permissiva. Nome. Vai deixar libera. Cliente / libera. Mesmo esquema. Selecionando os territórios. E o uso obrigatório. Belezinha? Permissiva. Está criada aqui bonitinho. Agora a gente edita ela. Mesmo esquema. Dá para a gente selecionar o arquivo em browser, se quiser. E colocar o domínio que deseja que esse domínio seja enviado, que ela não seja barrado no nosso anti-spam. O nosso anti-spam analisa e fala, esse pode ser enviado. Deixa eu colocar um outro teste. /e-mail. Isso é um nome inventado mesmo. A gente adiciona e ele vai ser enviado. Ele vai ser liberado. Belezinha, criamos nossa lista. Se você quiser, a gente pode ver também um dia, um histórico que foi feita essa alteração nessa listagem, né? A gente tem essa opção aqui, histórico de alterações, e a gente consegue ver a data que foi modificado esse e-mail. Entendido? Ó, inserido item na lista, o e-mail que eu fiz. E a data de modificação, 28/5/2025. Belezinha? Aqui a gente criou nossas listas que podemos ter nosso anti-spam, o que pode e o que não pode ser barrado no nosso anti-spam.
Beleza? Agora a gente volta na nossa dashboard e apresenta a saúde do e-mail. A saúde do e-mail, com o seu domínio configurado, tudo corretamente, a gente vai fazer o monitoramento dele por aqui também. Então aqui a gente tem uma opção de vazamento. A gente tem ele tem esses alertas, né, com senhas vazadas na Dark Web. Também ele mostra o SEM SPF e o SEM DNS reverso. Ele monitora o seu domínio inteiro. Vou selecionar o meu domínio aqui, que a gente acabou de criar, cliente.com. Como ele não é um domínio ativo, um domínio inventado, ele vai mostrar para mim tudo zero. Vou mostrar zero senhas vazadas na Dark Web, que é o SEM SPF, que é o que a gente criou, e sem o DNS reverso. Aqui ele vai mostrar o nível de risco alto, no caso ele está baixo, por conta que é um e-mail inventado e só tem um domínio inventado e só tem um e-mail. Aqui os serviços de e-mail mostram então as contas cadastradas, a cota, o alias cadastrados e as contas inativas. Entendeu? As listas restritivas, os domínios que são barrados na lista restritiva e o total de listas encontrados. Aqui também ele mostra o status dos serviços, disponibilidade do SMTP, a disponibilidade do POP e a disponibilidade do IMAP. O vazamento de senha, ele vai alertar quantas senhas foram vazadas nas contas que cadastramos. E a nossa quarentena. Aqui ainda está o número do nosso domínio fizemos para teste, mas ele demora só um pouquinho para sincronizar. Aqui ele não tem nenhuma quarentena, né, por conta que é um domínio inventado, a gente acabou de criar agora. Senão ele ia mostrar o nosso relatório de quarentena que a gente cadastrou. Ele ia mostrar todos os e-mails que foram barrados por aqui. Dá para fazer também uma exclusão. Dá para a gente filtrar também o modelo dele, por spam, por vírus e anexos banidos. Ou a gente tinha cadastrado tudo. Tem como colocar destinatário, seleciona o e-mail, o remetente, o assunto para filtrar específico, né? Para filtrar um e-mail específico. Belezinha? Tem como a gente buscar até 400. Até colocar a nossa lista até 400. Belezinha. Dessa forma, a gente termina a nossa configuração do e-mail, do nosso anti-spam. Ele é bem tranquilinho. A gente configurou por partes, né? Primeiro cadastrar o seu domínio ativo, depois a gente configura as portas, cria as listas permissivas e restritivas e finaliza com o monitoramento. Após tudo estiver configurado, você consegue realizar seu monitoramento na dashboard da suíte. Muito bom, Lucas, muito bom. Conseguiram entender como a ferramenta funciona? Legal aí, pessoal? O Lucas, eu pedi para ele fazer um en passant rápido, né? Assim, lógico, sem muito aprofundamento, para mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem nessa ferramenta, né? O Thiago perguntou ali, você pode falar um pouco sobre Tekin, SPF, Demarc. Aí, Thiago, eu marquei a sua questão como pergunta, e daí depois eu peço para alguém entrar em contato com você, tá? A gente tem o seu cadastro do webinar, né, que tem seu e-mail, seu telefone. Eu vou pedir para alguém, talvez o Lucas mesmo, ele liga para você, a gente passa essa informação direitinho, tá? A gente tem nota aqui, legal, deu para vocês entenderem mais ou menos. A nossa mensagem é aquela que eu passei no começo: ferramentas mais conscientização, isso é indispensável nas empresas. Também, né, no começo, como me falaram que tem bastante estudante aí, nas escolas também, as escolas também são empresas, precisam estar protegidas. A Bluepex está aqui com bastante ferramenta, com bastante inteligência para tratar disso, tanto de website, de e-mails. Temos profissionais maravilhosos também, tenho muito orgulho do meu time, o Lucas aí, ó, que desenvolveu muito bem. A gente pode ajudar vocês com certeza. Agora eu vou pedir para o Renan. Renan, compartilha a tela para a gente do sorteio. Tá pronto aí? Esse pessoal aí por trás das cortinas também são fantásticos. A gente de orgulho, ó.
Ele vai compartilhar a tela do sorteio, vamos sortear. O Douglas, não estou participando do sorteio. Por que não, Douglas? Vocês receberam um e-mail com o link desse webinar para que vocês compartilhassem. E aí, a partir desse compartilhamento, gerou tickets, né? Gerou assim, um número, um nome nesse sorteio que o Renan vai sortear lá. Mas antes de eu voltar um pouquinho aqui no Edilson, existe alguma forma de monitoramento pelo Bluepex para quem usa o Workspace? A princípio, não, Edilson, mas precisávamos entender melhor o Workspace. E aí, vou marcar aqui também como pergunta, e aí a gente entra em contato direto com você para te falar isso com mais assertividades, tá? A Delci dizendo, vamos iniciar um teste da ferramenta que nós precisamos em breve. Isso aí, Delci. E se você precisar, a gente tem um time do onboard que vai tratar vocês de perto, e se precisar também temos o time do suporte aqui, os meninos estão sempre à disposição, pode contar com a gente com toda certeza, tá? O Thiago falou que recebeu o e-mail. Posso já chamar para o sorteio? Como é que vai funcionar? Espera aí, deixa eu ver aqui com... tá. Quem encaminhou mais de uma vez o e-mail, o nome repete. Então, por exemplo, os dois primeiros ali, ó, CL 205345, repete, ó, o Tilson. Então, esses nomes que repetem é porque compartilharam mais de uma vez, então vão ter mais chances de ganhar. A primeira vai ser a carteira, né? Carteira anti-RFID, que é para você usar o seu cartão, então, sem medo, em lugares aglomerados, aí que alguém passe uma maquininha e consiga te roubar algum dinheiro aí. Vamos lá, então. Vamos lá sortear o primeiro, Renan. E quem foi o Vinícius Boas? Olha lá o Vinícius. Eba, parabéns, Vinícius. Parabéns. O pessoal do marketing, o Renan e o João, estão com seus contatos também da inscrição desse webinar. Por isso que a gente pede telefone, pede e-mail também para poder fazer esse tipo de coisa. Eles vão entrar em contato com você e você vai receber. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Liga no suporte, fala, eu quero falar com o gerente, vai cair comigo e qualquer coisa aí, eu também estou de olho, cara. Tenho certeza que você vai receber. Fique tranquilo. Agora tem o ingresso, né? O ingresso, deixa eu... Tá, agora o ingresso da TOTUS, que é aquele 50%, né? O ingresso custa R$ 1.600 e a Bluepex vai te dar um voucher de R$ 800 para você usar nisso. E aí, Renan, como é que faz? Vai voltar? Anotado aí. Vamos fazer o segundo sorteio. Quem ganhou foi o Edilson Souza. Cadê o Edilson? O Edilson que fez a pergunta agora para mim ali em cima, né? É isso? Muito bom, ele mandando um oba aí. Parabéns, Edilson. Parabéns, Vinícius. Parabéns todos vocês, todos mesmo, porque vocês dispuseram aí de 1h30 do seu tempo dessa quarta-feira para vir aqui adquirir um pouco de conhecimento e trocar essas informações com a gente, tá? A Bluepex está sempre de portas abertas, a gente está sempre à disposição para atendê-los no que for possível, no que a gente puder ajudar. Entre em contato com a gente para conhecer mais os nossos produtos, se você não é cliente. Se você é cliente, lembre-se que a gente está sempre aqui à disposição de ajudar e sempre esperando atendê-los da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado por ter participado do webinar. A gente vai se vendo nos próximos. Obrigado, pessoal. Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição para tirar as dúvidas. Um forte abraço, viu? Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.